É bem sabido que a família Bridgerton é uma das mais conhecidas e ricas de Londres. E, mesmo sendo uma família numerosa, vivem cercados de luxo e conforto, sem dar sinais de economizar quando se trata de festas e celebrações. E foi exatamente esse detalhe que me fez perguntar: de onde vem a fortuna dos Bridgerton? De que vivem? O que fazem? Pois neste vídeo vamos falar sobre a economia dos Bridgerton. De onde vem a sua fortuna? Quanto dinheiro Penélope poderia ter ganho como Lady Whistledown? E qual é a função das famosas dotes? Sem mais delongas, vamos começar. Os Bridgerton se passam durante a regência britânica, entre os anos de 1811 e 1820. Os membros da alta nobreza possuíam títulos nobiliárquicos, como duque, marquês, conde, visconde e barão, aos quais eram frequentemente chamados de nobres de alta linhagem. As pessoas com título nobre desfrutavam de uma série de privilégios e benefícios que lhes garantiam uma posição destacada na sociedade. Esses privilégios não se limitavam apenas aos aspectos materiais e econômicos, mas também aos sociais e políticos. Elas gozavam de um alto status social, ocupando uma posição elevada na hierarquia social. A elas eram atribuídos privilégios como grandes mansões, palácios, criados e influência política. Também eram convidadas a importantes eventos sociais organizados pela nobreza, o que lhes dava influência nas decisões da coroa. Além disso, os títulos definem o quanto de dinheiro e status uma família possui. Os duques ocupam o mais alto escalão da nobreza britânica, ficando logo abaixo dos príncipes, sendo os de maior rango e riqueza. Os Bridgerton obtiveram seu título no século XVI, provavelmente por Henrique VIII da Inglaterra, que nomeou James Bridgerton, o primeiro da linha familiar, como Visconde Bridgerton. Com o título vieram os privilégios sociais e econômicos, incluindo vastas propriedades e a gestão de terras. A residência principal da família Bridgerton era a casa de Aubrey Hall, onde começaram a acumular sua fortuna. Por um lado, arrendavam suas terras para agricultores e inquilinos, cobrando impostos, o que lhes proporcionava uma fonte constante de renda, enquanto conservavam algumas propriedades para cultivo e produção de recursos agrícolas. Eles também possuíam centenas de trabalhadores que cuidavam da administração de seus negócios, o que permitia que o dinheiro fosse gerado constantemente, sem que precisassem se envolver além do controle das finanças. Contudo, o estilo de vida que os Bridgerton levam é extremamente caro, e é por isso que constantemente os vemos participando de bailes e eventos, ou planejando-os. Isso, além de gerar custos com decoração, comida e outros detalhes, implica a compra de roupas novas e joias, que também devem ser de luxo, pois se tratam de membros da alta sociedade. Devido a esses fatores, as famílias da alta classe londrina precisavam de outras fontes de renda, e é aí que entram as dotes. Uma das fontes de renda mais favoráveis vinha de um bom casamento. Na era da regência, o primogênito era tradicionalmente quem assumia a administração da fortuna familiar, ao título e, portanto, a maior parte do dinheiro. Os outros filhos homens, embora claramente não gozassem dos mesmos privilégios que o irmão mais velho, conseguiam obter somas consideráveis. Dependendo, é claro, da fortuna familiar, na família Bridgerton, Anthony era o primogênito. Portanto, herdou o título de visconde e, devido à morte prematura de seu pai, foi obrigado desde muito jovem a se encarregar da administração das propriedades da família. Colin, Benedict e Gregory, por sua vez, não adquiriram nenhum título oficial. No entanto, sabemos pelos livros que Anthony se encarregou de garantir para todos seus irmãos recursos financeiros que, podemos dizer, eram bastante consideráveis, já que continuavam sendo considerados cavaleiros ricos na alta sociedade. Além disso, ele concedeu terras e propriedades a cada um de seus irmãos, permitindo-lhes viver com uma boa estabilidade financeira. Mas e as mulheres? O que acontecia com elas? A resposta a essa pergunta é clara na primeira temporada de Bridgerton, quando vemos Daphne se casar com Simon. Naquela época, a herança recebida pelas mulheres era conhecida como dote, o qual basicamente não seria entregue a elas, mas ao homem com quem se casavam. Esse dote poderia ser em forma de dinheiro, propriedades, terras ou até joias, sendo oferecido ao noivo. A verdade é que servia para garantir o bem-estar financeiro do casal recém-casado, estabelecer a estabilidade econômica do futuro lar e, em muitos casos, melhorar a posição social da família da noiva quando se tratava de um casamento por conveniência, o que, na realidade, era o mais comum. O valor da dote podia influenciar significativamente as perspectivas matrimoniais de uma mulher. Mulheres com grandes dotes eram mais desejadas no mercado matrimonial,
enquanto aquelas com dotes pequenas ou sem dote podiam enfrentar dificuldades para encontrar um marido. Após o casamento, a administração da dote geralmente ficava sob responsabilidade do marido. No entanto, em alguns casos, a dote podia ser legalmente protegida para garantir que fosse usada em benefício da esposa e de sua descendência. Em alguns casamentos, a dote era utilizada para adquirir propriedades ou investir em negócios, garantindo assim uma fonte de renda futura para a família. De qualquer forma, a dote era a forma como as famílias demonstravam ter reservado uma herança econômica para a noiva, uma maneira de oferecer proteção financeira caso ela se casasse com um homem sem título, terras ou propriedades, como foi o caso de Prudence e Philippa. Antes do casamento, a dote podia ser negociada entre as duas famílias, e também deveria ser assinado um acordo com cláusulas específicas sobre a administração e uso da dote, o que hoje em dia é conhecido como um acordo pré-nupcial, pois sendo a única fonte de sustento econômico das mulheres, as dotes precisavam ser bem administradas, já que podiam representar a única oportunidade de um bom casamento. Como em Horton, na era da regência, as mulheres eram basicamente preparadas para conseguir um bom casamento, e por isso, conservar a dote e uma boa reputação era indispensável. Mas o que acontecia com as mulheres que não conseguiam se casar? Bem, isso fica claro no caso de Cressida. Cressida aparece na série há 3 temporadas tentando encontrar um marido no mercado matrimonial, sem sucesso. Não sabemos com certeza o motivo pelo qual ela não conseguiu se casar, embora possamos especular que seja por sua personalidade hostil, mas também poderia ser uma dote de pouco valor. Em todo modo, Cressida se arruinou depois de mentir sobre sua identidade como Lady Whistledown, o que destruiu completamente suas chances no mercado matrimonial. Por isso, seu pai optou por mandá-la para o campo sob os cuidados de uma tia. Nesses casos, as mulheres que não conseguiam se casar eram forçadas a exercer outras profissões que permitissem a sobrevivência por conta própria, como por exemplo, sendo preceptoras, babás, acompanhantes e até donzelas, como é o caso de Sophie Beckett, a pretendente de Benedict. Exceto pelas dotes, as mulheres não podiam contar com seu próprio dinheiro em espécie. No entanto, vemos que as mulheres tinham pequenas quantias de dinheiro que usavam para comprar laços, ou no caso de Eloise na série, para subornar pessoas. Isso, digamos, é uma exceção feita pela família, o que não costumava ser comum na época. Outra exceção à regra foi Penélope, que conseguiu acumular sua própria fortuna como Lady Whistledown. E é que a venda de sua coluna de fofocas, sob o pseudônimo da polêmica autora, lhe fez ganhar milhares de libras. Isso fica mais evidente na 3ª temporada da série, quando, ao ser chantageada por Cressida, ela confessa ter até mais dinheiro do que a quantia que Cressida exige. Se lembrarmos, Cressida pede o dobro da recompensa que a rainha Charlotte ofereceu por sua identidade, que era a quantia de 5.000 libras, o que significava que Penélope deveria pagar-lhe 10.000. Além disso, devemos considerar que Penélope confessa ter até mais do que essa quantia, o que significa que ela era basicamente milionária por conta própria. Por quê? Para que se tenha uma ideia, 10.000 libras esterlinas da época hoje em dia equivalem a cerca de $1 milhão. No entanto, Penélope não podia gastar esse dinheiro até que acontecesse uma dessas duas coisas. Ou ela se casasse com um homem milionário e pudesse disfarçar seus gastos, alegando que estava usando o dinheiro de seu marido, ou ela expusesse sua identidade como Lady Whistledown, o que de fato aconteceu na série. Enquanto isso, Penélope foi obrigada a usar o pouco dinheiro que sua mãe lhe fornecia e entregar o seu para sua família, fazendo-a passar como fortuna de uma tia-avó distante dos Featherington e doando algumas quantias a fundações, como acontece nos livros. Sabendo disso, parece agora bastante lógico que Cressida tenha mentido sobre ser Lady Whistledown, já que o dinheiro que ela ganharia como recompensa da rainha Charlotte a ajudaria a fugir e viver tranquilamente, sem precisar se casar com o pretendente que seu pai havia arranjado para ela. Claro, o interesse dela pela recompensa levantou dúvidas sobre a autenticidade de suas declarações, já que era óbvio que Lady Whistledown era uma mulher rica, e por isso não precisava de dinheiro algum, ao contrário de Cressida, que parecia desesperada por conseguir. Depois, quando seu pai ameaçou mandá-la para o campo, ela decidiu pedir 10.000 libras esterlinas, o que seria mais do que suficiente para viver tranquilamente pelo resto de sua vida. Por outro lado, era necessário um bom controle para conservar o patrimônio da família, já que os luxos daquela época levavam as famílias a contrair créditos para manter seu estilo de vida, muitas vezes acumulando dívidas significativas,
o que fazia com que fosse comum que as famílias nobres enfrentassem dificuldades financeiras devido ao seu alto nível de gastos. Os Bridgerton eram conhecidos por ter um bom controle de seu patrimônio, o que lhes permitia levar um bom estilo de vida sem que nenhum dos membros da família fosse obrigado a recorrer a outras profissões comuns da época, como a advocacia, o exército ou até mesmo se juntar ao clero. Bem, amigos, essa foi mais ou menos a explicação de como os Bridgerton conseguem dinheiro, porque constantemente os vemos só em festas, tomando chá, viajando e nunca sabemos de onde vem tanto dinheiro. Aqui está um pouco da explicação, misturada com o que sabemos pelos livros de Julia Quinn, autora dos livros, o que nos foi dito na série, que foi muito pouco, e o que sabemos sobre a história da Era da Regência na Inglaterra, nos anos em que a história se passa, e também nos anos em que as histórias da autora Jane Austen se desenvolvem, que também temos como referência. Claro que faltaram alguns detalhes, mas se quiserem que eu fale mais sobre esse contexto histórico e adicione um pouco mais de informações sobre outras produções, como Orgulho e Preconceito ou Mulherzinhas, e as relacione com a realidade daquele tempo, me avisem nos comentários, porque eu realmente me interesso muito por esse tema e para mim seria muito divertido pesquisar e fazer um roteiro e vídeo sobre isso. Mas enfim, lembrem-se que se gostaram desse tipo de vídeo, a melhor forma de me apoiar é deixando um like, se inscrevendo e ativando o sininho de notificações, além de me seguir nas redes sociais também. Nos vemos em um próximo vídeo.